Ser testemunha de Cristo. Quando lemos a palavra de Deus ou ouvimos alguém falar que somos testemunhas de Cristo, talvez nós não nos damos conta de quão forte e honrosa é a missão. Na verdade, muitos de nós nem sabemos o que é ser testemunha realmente. Por que eu digo isso? Você sabe o significado da palavra testemunha na Bíblia? Sabe a origem desta palavra e o que realmente significa quando nós lemos testemunha na palavra de Deus? Do grego, testemunha tem a pronúncia martis, semelhante ao português marte. Também está no dicionário da Igreja Cristã como um batismo de sangue e demonstra a dimensão da fé daquele que estaria disposto a morrer pelo seu Salvador. Portanto, meus irmãos, a palavra que muitos de nós declaramos ser, sem ao menos saber o significado, é mártir. Uma pessoa submetida a torturas, sacrifícios ou à morte por um ideal ou por uma crença. Um mártir cristão é aquele que está disposto a morrer por causa de sua fé em Jesus. Por proclamar a verdade, rejeitada por muitos, por anunciar a verdade que implica, incomoda um enorme e antigo sistema religioso. Um mártir cristão é aquele odiado por causa do nome de Jesus, como está escrito em Mateus 24, versículo 9. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores, por serem mártires, por estarmos dispostos a morrer pelo nome de Jesus. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 4:11. Pois nós, que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Veja também comigo a parábola do semeador. Leia comigo aqui no capítulo 8, o versículo 8 e o versículo 15. Lucas 8:8 diz: Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram, produziram 100 grãos para cada semente. Já no versículo 15 diz: E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e porque são fiéis, produzem muitos frutos. No entanto, as que caíram em boa terra são as que, de bom coração e com sinceridade, ouvem a palavra de Deus e a entesouram, e com perseverança frutificam. Um detalhe importantíssimo desta palavra é que frutificar para uma semente só ocorre após a sua morte. Sabemos que sem a morte da semente não haveria árvores e dê frutos. Mas não se desespere, não se assuste com tal esclarecimento sobre ser testemunha de Cristo. Veja o que diz em Atos 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, ser-me-eis mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. Recebereis a virtude. O que seria a virtude, meu irmão? Segundo Aristóteles, é uma disposição adquirida de fazer o bem e se aperfeiçoa com o hábito. A virtude na vida do cristão tem por fim e motivo o seu Deus. A virtude do Espírito Santo em nossa vida é demonstrada por meio da fé, esperança e amor. Ser testemunha é a vontade de Deus para nós. Pela fé, temos convicção que, sendo um mártir, seremos agraciados com a vida eterna por meio desta fé. Que cada um de nós, por meio da esperança que temos em sua palavra, aguardamos o cumprimento da mesma em nossas vidas. A graça que nos envolve nos constrange à morte por amor a Deus. O apóstolo Paulo, ao se encontrar com Cristo, tendo sido alcançado pela graça de Deus, recebeu a virtude do Espírito Santo, a qual o fez entender como era importante padecer pelo nome de Jesus. O Senhor Jesus disse que mostraria a Paulo o quanto ele deveria padecer pelo seu nome. Logo na carta de Filipenses 2:21, Paulo já está declarando que para ele o viver era Cristo e morrer, ser um mártir, era lucro. Após o encontro com Jesus, Paulo considerou a morte lucro para ele. Paulo considerou que viver era Cristo e morrer, ser um mártir, uma testemunha de Cristo, era lucro. Se Jesus fosse apresentado a você, lhe mostrando que você deveria sofrer pelo nome dele,
Você faria a confissão da fé, aquela usual em cada momento onde o apelo é feito às pessoas para aceitarem a Jesus? O chamado às pessoas, eu compreendo que deveria ser diferente. Após explicar o que é ser testemunha de Cristo, a pessoa deveria ser perguntada: você quer ser um mártir? E se possível for, por sua fé em Jesus morrer? Paulo entendeu o chamado do Senhor para a sua vida e se colocou à disposição de Deus, deixando a sua vida nas mãos do Espírito Santo para guiá-lo e torná-lo um mártir, uma testemunha. Ser um mártir tem a finalidade de revelar Jesus às pessoas. Quando Estevão foi apedrejado, a boa semente que é falada na parábola do semeador deu frutos. Saulo, o algoz da igreja, consentia na morte de Estevão ali naquele momento. O testemunho de Estevão certamente tocou Saulo. A semente que morria diante de Saulo era boa e iria gerar muito fruto. Leia comigo o que diz em Atos 7, no versículo 54 ao 58. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As pessoas ali deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Veja o testemunho maravilhoso de Estevão, um mártir, uma testemunha, que mesmo diante da morte, mesmo diante de uma situação totalmente contrária ao que é de costume para nós, glorificava a Deus. Tinha prazer no seu chamado, tinha prazer na missão que Deus lhe confiara. Ele tinha prazer em ter se tornado um mártir. E tendo sido esta testemunha de Cristo, ao ser morto, olhava para os céus. Quando estava sendo apedrejado, olhava para os céus e contemplava a glória de Deus, por causa da virtude do Espírito Santo que havia capacitado para tal missão. O Espírito de Deus nos capacita para este chamado. O Espírito Santo de Deus nos capacita para nos tornarmos verdadeiramente testemunhas de Cristo, para sermos um mártir e, se preciso, se for possível, se for necessário, entregar a própria vida por amor a Jesus. Você realmente é uma testemunha de Cristo? Pense nisso. Morreu para este mundo? Está disposto a se entregar à morte por amor a Jesus? Pense nisso, meu irmão. Jesus, ele morreu por você, ele morreu por mim. Estamos dispostos realmente a testemunhar sobre Jesus, entendendo que ser testemunha de Cristo pode implicar na nossa morte. Ser testemunha de Cristo quer dizer que podemos morrer por amor ao nome dele. Você está disposto? Meu salvação.